Olá, sou a Andriele. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, apresentado pelos alunos da Faculdade UNA. Aqui iremos falar sobre a Síndrome de Klinefelter, trazendo algumas informações essenciais para a população. Hoje teremos como convidada nossa pediatra inteligentíssima, na qual tive a oportunidade de trabalhar pessoalmente, doutora Vitória Pressoto, para falar para nós um pouquinho dessa síndrome. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a doutora Vitória por aceitar o nosso convite e vamos para a entrevista. Olá, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Eu me senti muito honrada em poder participar desse trabalho e contribuir um pouquinho com as informações. Principalmente por ter sido um convite feito pela Andriele, que é uma pessoa muito especial, uma profissional muito competente. Doutora, o que é essa síndrome? Bom, a síndrome de Klinefelter é uma condição genética que afeta indivíduos do sexo masculino apenas, caracterizada pela presença de um ou mais cromossomos X adicionais, sendo o cariótipo mais comum o 47XXY, sendo que o normal seria 46XY. Provoca uma alteração que gera um desequilíbrio hormonal, resultando em baixa produção de testosterona. As principais características são testículos pequenos, ginecomastia, aumento de mamas, infertilidade, pouca massa muscular, estatura alta, são indivíduos mais altos, desenvolvimento incompleto de características sexuais secundárias e dificuldade de aprendizado ou linguagem. É possível prevenir a síndrome de Klinefelter? Essa síndrome não é passível de prevenção porque ela é causada por um erro genético, ao acaso, durante a formação dos gametas, que é a fusão do óvulo com o espermatozoide. Não tem fatores ambientais ou comportamentais conhecidos que possam prevenir essa doença. Nos explique, doutora, como é realizado o diagnóstico? O diagnóstico da síndrome ele é feito por meio de exames genéticos, como o cariótipo, que é coletado do sangue periférico, que identifica a presença do cromossomo X extra. Geralmente é feito na adolescência ou na vida adulta, quando os sinais clínicos, que nós já falamos acima, como a infertilidade, começam a se manifestar. Em alguns casos, o diagnóstico pode ser feito ainda na infância devido ao atraso do desenvolvimento ou raramente ainda na gestação por meio de exames pré-natais como a amniocentese, que é quando coleta o líquido amniótico. E como é realizado o tratamento, doutora? O tratamento ele é multidisciplinar e individualizado, focado em aliviar os sintomas, porque não é uma doença que tem cura. O principal é a terapia de reposição de testosterona, iniciada geralmente na puberdade, com o objetivo de promover o desenvolvimento das características sexuais secundárias, melhorar a densidade óssea, a massa muscular, libido e o bem-estar em geral. Outros tratamentos podem incluir fonoaudiologia, fisioterapia, psicoterapia e apoio educacional, além de acompanhamento com endócrino, urologista e geneticista. Doutora Vitória, o tratamento ele é mais eficaz em pacientes adultos ou pediátricos? O tratamento ele é mais eficaz quanto mais precocemente for iniciado, principalmente na infância ou na adolescência, antes que ocorram alterações irreversíveis. O início precoce da terapia de reposição hormonal ajuda no desenvolvimento adequado das características sexuais secundárias e reduz as complicações associadas, como a osteoporose e as dificuldades cognitivas. Em adultos, o tratamento ainda é benéfico, mas pode ter efeitos limitados. Homens com síndrome de Klinefelter podem ter filhos biológicos? A maioria dos homens com a síndrome de Klinefelter é infértil, devido à zoospermia, que é quando não tem espermatozoides no sêmen. No entanto, em alguns casos raros, é possível encontrar espermatozoide em amostras testiculares por meio de técnicas avançadas de reprodução assistida, permitindo a fertilização in vitro. Portanto, embora a fertilidade natural seja extremamente rara, a paternidade biológica pode ser possível por meio do auxílio médico. Doutora Vitória, quais as chances dos filhos de um paciente com essa síndrome de Klinefelter também apresentar a doença? As chances de um homem com síndrome de Klinefelter transmitir a condição, ou seja, que seus filhos também apresentem a síndrome, é muito rara, porque a maioria dos casos de fertilização ocorre por técnicas que selecionam os espermatozoides viáveis. Além disso, a síndrome geralmente não é hereditária, mas sim resultado de uma não disjunção cromossômica espontânea durante a formação dos gametas. E para finalizar, a síndrome de Klinefelter apresenta algum risco de morte?
Por si só, a síndrome de Klinefelter não é uma condição letal, mas os pacientes podem ter maior risco de desenvolver algumas doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, osteoporose, distúrbios autoimunes e alguns tipos de câncer, como o câncer de mama masculino. Esses riscos aumentam principalmente quando a condição não é diagnosticada ou tratada adequadamente. Doutora Vitória, eu gostaria de agradecer mais uma vez por participar do nosso podcast e nos trazer essas informações muito importantes. Muito obrigada.